Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de julho de 2024, nessa sexta-feira, dia 29 de junho de 2024. Meu nome é Daniele, sou coordenadora aqui da reunião do PMO. Então, vou relembrar brevemente a nossa agenda, vou compartilhar aqui com vocês a programação. Peço só um minutinho para eu abrir aqui a apresentação. Acho que já está na tela. Então, vamos abrir o segundo dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Faremos, então, uma pausa de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos, no próximo bloco. Então, logo em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de julho de 2024, teremos mais um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO. Então, para dar início aqui, aliás, desculpa, devemos ter também, já recebi aqui um comunicado que a CCE deve fazer algum informe, então, assim que eles nos comunicarem o momento que eles vão entrar aqui na reunião, isso não está aqui na agenda, mas eles gostariam de trazer um aviso aqui para todos aqui na reunião do PMO, então, acredito que antes da apresentação de resultados, eles devam entrar aqui também. Então, para começar aqui os trabalhos, eu vou chamar a Lilian. Deixa eu parar de compartilhar, para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Daniele. Obrigado pela palavra. Bom dia a todos. Acredito que já esteja aí na tela compartilhado, então a gente vai seguir com a previsão de vazões de curto prazo para julho e agosto. Então, observando o subsistema Sudeste, nós tivemos para o mês de junho, né? As previsões não variaram muito ao longo das revisões. A gente teve no PMO seu menor valor de 53% e o fechamento estimado para junho ficou em 56% da MLT, sendo o menor junho do histórico. Para o Sudeste, agora olhando para o mês de julho, a previsão, como a gente vê, vem seguindo uma recessão, comportamento de recessão. A previsão para o mês de julho fica em 13.625 megawatts médios, 53% da MLT. Isso representa também o menor julho do histórico. Observando agora as principais bacias do Sudeste, nós temos então a Bacia do Grande, também com essa característica de recessão, para as próximas semanas, uma previsão mensal de 50% da MLT. Da mesma forma, o Paranaíba, com uma previsão mensal de 56% da MLT. A Bacia do Rio Tietê, com uma previsão mensal de 51% da MLT. A Bacia do Paranapanema, que por sua vez possui a menor previsão mensal, né, com 28% da MLT. E a Bacia do Rio Paraná, que, como as demais, né, com exceção do Panema, também fica com uma previsão mensal próxima à metade do valor da MLT. Também um comportamento de exceção ao longo das semanas. Então, Subsistema Sul, a previsão para o mês de junho oscilou um pouco, né, numa tendência crescente. Então, a gente observa aí o menor valor previsto foi no PMO, com 93% da MLT, alcançando até o final o fechamento estimado de 149% da MLT para o mês de junho. Isso representa o 10º maior junho do histórico. Quando a gente olha para o mês de julho, essas previsões elas ficam em 8.742 megawatts médios, 80% da MLT, representando assim o 47º maior julho do histórico. Então, a Bacia do Iguaçu, a gente vê ela ainda terminando a semana em subida, né, em inversão de comportamento, devido à chuva verificada, e em seguida, nas próximas 2 semanas, uma recessão e alcançando uma estabilidade para as demais semanas. A previsão mensal fica em 56% da MLT.
A bacia do Rio Uruguai, da mesma forma, também vem de um evento de elevação das Enas devido à presença de precipitação, mas as próximas 2 semanas num comportamento de recessão, e para as demais 3 semanas do mês ele enxerga então uma subida gradual da média semanal. Então nós temos uma previsão mensal de 103% da MLT. Subsistema Nordeste, a previsão para o mês de junho, nós também não tivemos muitas variações ao longo das revisões, então o fechamento estimado fica em 40% da MLT, sendo o quinto menor junho do histórico. Já para o mês de julho, as previsões alcançadas indicam um valor de 1.558 megawatts médios, 41% da MLT, representando assim o quarto menor julho do histórico. Então, a gente percebe que a bacia do São Francisco já vem numa recessão e fica praticamente numas semanas desse mês. A previsão mensal fica em 41% da MLT. Por sua vez, em junho, nós tivemos uma previsão que tinha o seu maior valor no PMO, com 70% da MLT, e ao longo das revisões realizadas, esse valor de previsão foi diminuindo aos poucos, alcançando o valor de 51% da MLT para o fechamento estimado de junho. Isso representa o terceiro menor junho da história. Já olhando para o mês de julho, a previsão mensal fica em 2.758 megawatts médios, 53% da MLT, representando o segundo menor julho do histórico. Olhando assim a bacia do Tocantins, a gente também vem dessa recessão e segue num comportamento de recessão um pouco mais suavizado, né, ao longo das próximas semanas. A previsão mensal fica em 53% da MLT. Olhando agora o panorama geral do SIM para esse mês de julho, a previsão mensal para essas bacias, a gente percebe que a maioria das bacias do SIM, então, se encontram na faixa de 40% a 80% da MLT. Porém, algumas bacias, como Xingu, Jequitinhonha, Mucuri, Paranapanema, elas estão alocadas na faixa abaixo de 40% da MLT. E outras, como no extremo norte e no extremo sul, além também do Parnaíba, no Nordeste, estão, então, alocadas na faixa de 80% a 120% da MLT. Olhando a discretização semanal, né, para esse mês, a gente tem que os subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte não parecem variar muito, né, no seu valor de semana para semana. Possuem oscilações mais suaves, enquanto o subsistema Sul, por sua vez, tem uma oscilação maior, começando ali a primeira semana com seu maior valor, em 118, e havendo uma recessão para a segunda e terceira semana, alcançando o valor de 63 na terceira semana e subindo novamente até a quinta semana, alcançar 94% da MLT. Já os subsistemas Sudeste e Norte ficam ali variando em torno de 55% da MLT, enquanto o Nordeste fica mais próximo de 41%. Olhando agora o modelo de EVASP, a partir então dessa previsão que foi realizada para o mês de julho, foram gerados os cenários de afluências para o mês de agosto, considerando os 50 mil ruídos agregados em 353 aberturas. Então, para o subsistema Sudeste, a gente vê que para o mês de agosto, a sua maior parcela, a parcela mais significativa, é a de 50% a 70% da MLT, onde estão alocados 75,7% dos cenários. Porém, a gente vê que quase que 100% dos cenários estão abaixo, né, da MLT. O Sul, que por sua vez tem uma distribuição maior, né, entre as faixas. A gente tem um valor de 48,8% dos cenários acima da MLT, 14,8% dos cenários
estão em torno da MLT e 36,3% dos cenários estão abaixo da MLT. Quando a gente olha o Nordeste, a gente tem também 100% dos cenários abaixo da MLT, sendo a maior parcela dos cenários, 79,2% dos cenários, alocados na faixa de menor que 50% da MLT. O Norte também, os cenários se encontram todos abaixo da MLT, sendo a parcela mais significativa a parcela entre 50% a 70% da MLT, com 78,3% dos cenários alocados nessa faixa. Passando agora para o estudo prospectivo, a partir dos cenários realizados pela precipitação do CFS, tendo um horizonte aí então maior até o início de janeiro, a gente tem para o subsistema Sudeste uma baixa dispersão ali até meados de agosto. É, a partir desse momento ele começa a ter uma dispersão maior e a mediana dos cenários tende a cruzar então a MLT lá para o mês de outubro, em meados de outubro, e ultrapassar e se manter mais acima da MLT até o final do período. O sul a gente já vê uma variação maior, né? A gente vem de um comportamento acima da MLT, ele chega a cruzar a mediana nos cenários abaixo e novamente subir, né? E se manter em cima da MLT, essa mediana, após o mês de agosto. O Nordeste também, com pouca dispersão dos cenários até meados de agosto, início de setembro, e em seguida abrindo mais essa dispersão ali para o mês de outubro, onde mais ou menos no início de novembro a gente começa a ver a mediana se aproximando e até em alguns momentos cruzando a média de longo termo. Então, São Francisco, a gente também observa esse mesmo comportamento, onde não há muita dispersão dos cenários inicialmente, e essa dispersão tende a aumentar mais lá para outubro e novembro, cruzando também a mediana dos cenários com a média de longo termo. O norte também, a dispersão de cenários se mantém muito baixa até o início de setembro, até meados de setembro, e começa a abrir a sua dispersão, então, a partir daí, com sua mediana dos cenários tocando a MLT mais para o final de novembro, e aí cruzando também a média de longo termo. Tocantins, então, a gente também observa esse mesmo comportamento. E o Xingu, onde a dispersão dos cenários acontece até posteriormente, né? Mais para o final de novembro, onde a mediana dos cenários também só tende a cruzar a MLT mais para o final de dezembro, início de janeiro. Então, olhando agora a ENA desse período de julho a dezembro, a gente vê que o Sul, né, se destaca com valores maiores, então o terceiro quartil aí alcançando 203% da MLT. Os demais subsistemas também se mantêm com esse terceiro quartil acima de 100% da MLT, com o Nordeste sendo o mais próximo da MLT nesse quartil. A mediana, a gente observa que o Sim, o Sudeste e o Sul tendem a apresentar essa mediana acima também da MLT, e já o Norte e o Nordeste mantém essa mediana abaixo. E quando a gente olha o primeiro quartil, todas se encontram, né, abaixo da média de longo termo, porém também com esse mesmo comportamento, onde o Norte e o Nordeste possuem valores menores em relação aos demais subsistemas e ao Sim. Então, só para finalizar, a gente tem um aviso que a partir desse PMO de julho, então, ocorreu a entrada em operação oficial da nova versão do SMAP ONS em linguagem R, como a gente vinha publicando o período sombra, né, durante o mês de junho. Então, ocorre essa virada oficial
a partir desse PMO de julho. E então, no processo de previsão de vazões, já considera esse resultado desse aplicativo novo. Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra, Daniele. Muito obrigada, Lilian, pela apresentação. Então, vamos para o primeiro intervalo para análise das eventuais dúvidas enviadas aqui no chat da transmissão e retornaremos em 5 minutos. Até mais. Olá, bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de julho de 2024. Antes de darmos início às apresentações, a apresentação que nós temos a fazer nesse bloco, eu gostaria de trazer aqui uma resposta a uma demanda que é respondida parcialmente ontem. Eu vou até reler aqui a pergunta. Só um segundo. Isso. Foi a pergunta enviada pelo Paulo Sérgio, da Simple Energy. Ele gostaria de saber como ficará modelada a mudança da restrição do RCE no modelo New Wave. Ontem eu comentei, né, que nos 2 primeiros meses os limites de intercâmbio, de transmissão, são compatibilizados entre os modelos Decomp e New Wave, conforme apresentado na apresentação da área de estudos elétricos de curto prazo, e fiquei pendente de trazer aqui uma resposta da equipe da área de estudos elétricos de médio prazo, né? Então, o que nós temos é que, a partir de setembro, a partir da emissão da revisão dos limites de médio prazo, ela é feita quadrimestralmente, então, a partir de setembro, com essa revisão dos limites de médio prazo, serão contempladas as indisponibilidades dos bancos de compensação série do 765 kV, dessa linha que está com a intervenção, ok? Então, vamos dar seguimento à reunião. Vou entrar aqui, tá? E, para isso, eu vou pedir apoio aqui ao João Pedro, para fazer a apresentação dos resultados do PMO de julho de 2024. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um instante. Apareceu aqui. Agora vai. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, vou começar aqui. Bom dia a todos e todas que nos acompanham em mais essa reunião do PMO, agora o PMO de julho de 2024. Eu trago aqui os resultados do modelo de curto prazo, Decomp. Aqui tem a nossa agenda da apresentação. Eu vou trazer um resumo das informações de ENA e previsão de carga usados no estudo, resultados de CMO, armazenamento, expectativa de despacho térmico e comando de despacho antecipado das usinas AGNL. E encerro com informações adicionais da gerência de programação mensal. Começando pela ENA e previsão de carga, como apresentado pela gerência de recursos hídricos, nós temos aqui para referência os valores de ENA utilizados no estudo na parte superior do slide. E também para referência, nós trazemos aqui na parte inferior aqui do slide os valores de carga que já foram apresentados ontem, para cada semana do estudo, também para o primeiro mês, com cerca de 73,5 gigawatts médios para o SIM, representando uma variação de 4,5% em relação ao ano passado. Ao ano passado. Passando para os resultados do estudo, começo aqui com CMO e armazenamento. Os CMOs do primeiro mês de estudo podem ser vistos aqui na esquerda, nessa tabela aqui. E para esse PMO, nós observamos CMOs na casa dos R$ 100 para as 5 semanas operativas de julho, equalizados nos 4 subsistemas para todos os patamares de carga. Lembramos sempre que esses valores naturalmente serão atualizados e revistos a cada revisão do PMO de julho. Na parte da direita, nós temos os armazenamentos nos subsistemas ao longo dos estágios, e conforme apresentado ontem pela Diana, o SIM parte de 70,4% de energia armazenada, segundo dados de níveis de partida declarados pelos agentes, e o Decomp nos mostra que temos a expectativa de chegar a 64,5% de armazenamento ao final de julho, o que nos indica uma tendência de queda nos armazenamentos para o mês para todos os subsistemas. Agora, passando para os fluxos de intercâmbio observados no estudo, temos nessa tabela todos os valores de fluxos nos intercâmbios para o primeiro mês, e o mapa nos traz o atingimento dos limites observados para a primeira semana operativa. No patamar de carga pesada, nós tivemos o atingimento do limite do FNES
e limite conjuntural do FNS mais FNES. Agora trazemos os resultados do despacho térmico e do comando antecipado de usinas AGNL. Começando pelo despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, nós observamos o comando de despacho por mérito na primeira semana, além da inflexibilidade declarada pelos agentes. Isso tudo está detalhado no gráfico à esquerda. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.444 megawatts médios para a primeira semana operativa, com 3.989 por inflexibilidade e 455 por ordem de mérito. Os demais valores dos subsistemas se encontram detalhados aqui também. Para as demais semanas operativas, os valores de geração térmica se encontram nessa tabela à direita, ressaltando que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, porque o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Agora, nesse slide, nós trazemos a expectativa de despacho térmico para os 2 meses de estudo, julho e agosto, em atendimento à Portaria Normativa 62 do MME. Nos gráficos desse slide, temos as linhas indicando o despacho térmico para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês, nós modelamos um estágio estocástico, em que nós trabalhamos com cenários, e assim trazemos a distribuição dos despachos térmicos dados pelo Decomp por meio dos gráficos de boxplot. Conforme mencionado, para o primeiro mês, nós tivemos indicação de despacho por ordem de mérito, além da inflexibilidade declarada pelos agentes, detalhada na apresentação de ontem. Lembrando apenas que, para o Sul, nós tivemos inflexibilidade apenas na primeira semana operativa para Jorge Lacerda A1, A2, B e C, além de Pampa Sul. E para o Norte, nós tivemos inflexibilidade apenas na primeira semana para Maranhão 3, 4 e 5, além de Parnaíba 4 e 5. Além disso, para o segundo mês, nós temos cenários, como eu mencionei, também com a expectativa de despacho térmico além da inflexibilidade. Para o Sudeste e Centro-Oeste, nós temos cenários que indicam despacho térmico total entre 2.709 e 3.956 megawatts médios. Para o Sul, cenários entre 247 e 681. E Nordeste, temos cenários variando entre 3,5 e 92,9 megawatts médios. E para o Norte, temos cenários variando entre 661 e 2.672 megawatts médios. Para o SIM, despacho térmico variando entre 3.621 e 7.403 megawatts médios para os cenários do segundo mês. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Nesse PMO de julho, nós estamos indicando despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de um despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de R$ 98,36 para os 2 subsistemas, e esse valor é inferior aos CVUs das usinas mencionadas como mostra a tabela. Fechando os resultados, nós trazemos um resumo do despacho térmico para a primeira semana por modalidade, patamar de carga e usina, e essas tabelas ficam para referência posterior e serão também exibidas integralmente no nosso relatório, que será publicado ao longo do dia. Nesse slide, nós trazemos os despachos térmicos para o Sudeste e Centro-Oeste e o Sul, com indicação de despacho por mérito na Norte Fluminense 1, no patamar de carga pesada, e Pampa Sul na primeira semana em todos os patamares de carga. E nesse slide, nós trazemos o despacho para o Nordeste, apenas por inflexibilidade, e Norte, com Aparecida e Maranhão despachadas por mérito. Maranhão 3, e Maranhão 3 apenas na carga pesada. Para fechar a apresentação, nós trazemos algumas informações adicionais. Primeiro, um reforço das datas mostradas na apresentação de ontem. Lembrando que, tipicamente, às quintas-feiras à noite, nós fazemos a publicação do DEC preliminar do Decomp, com a divulgação dos resultados oficiais às sextas-feiras. Temos no Sintegra o nosso fórum na área de programação mensal, por onde nós recebemos dúvidas e questionamentos sobre o DEC preliminar entre 9 e 12 horas da sexta-feira. Então, fizemos ontem a publicação do DEC preliminar, ontem à noite, e o fórum já se encontra aberto para dúvidas e questionamentos relacionados ao DEC preliminar até às 12 horas de hoje.
Na parte inferior do slide, nós deixamos um link para facilitar o acesso ao fórum e, em caso de problemas de acesso, nós ficamos à disposição no nosso e-mail do PMO. Lembrando que a divulgação dos resultados das revisões semanais ocorrem às sextas-feiras, então para a revisão 1 nós teremos reunião na sexta-feira, dia 5 de julho, com o fórum aberto entre as 9 e 12 horas de sexta-feira, revisão 2 no dia 12 de julho, revisão 3 no dia 19 de julho, nos mesmos horários. E dessa forma, nós reforçamos aqui os nossos meios de comunicação oficiais. Nós ficamos à disposição para contato através do e-mail do PMO, que é o pmo@ons.org.br, e dúvidas relacionadas ao envio de insumos para o PMO e revisões, além dos pedidos de acesso ao PMO, devem ser enviados diretamente por esse e-mail para o nosso rápido atendimento. As demais demandas e dúvidas adicionais podem ser encaminhadas diretamente para a central de atendimento no Sintegre. E reforçamos que no YouTube todo o histórico de gravações das reuniões do PMO e reuniões semanais estão disponíveis para consulta. Assim eu concluo minha apresentação de hoje sobre os resultados do Decomp. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra a Daniele e fico à disposição para responder qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, João Pedro. Antes de entrarmos no intervalo, eu gostaria de fazer aqui até uma solicitação específica para André Duque, da Comerc. Nós recebemos aqui uma solicitação sua de confirmação de recebimento de perguntas. De fato, ontem nós não recebemos perguntas suas, não lemos todas as que nós recebemos e não recebemos as suas dúvidas ontem. Vamos lê-las hoje. Só que hoje você nos encaminhou uma pergunta iniciada como parte 2 e uma outra iniciada como parte 3. Se tiver uma parte 1, nós não recebemos. Se você puder enviar para nós, até para a caixa do PMO, pmo@ons.org.br. Aí, pode ser que esteja havendo algum problema de envio dessas suas dúvidas aqui pelo chat da transmissão. Você pode mandar pela caixa do PMO, que nós estamos monitorando. Esse é um aviso que eu passo a todos que nos acompanham aqui nas reuniões do PMO. Tendo alguma dificuldade, se perceberem que alguma informação não está sendo enviada ou lida ou disponibilizada, nós estamos sempre monitorando aqui a caixa do PMO durante a reunião e a gente acessa também por e-mail, tá bom? Então, fica aqui aguardando a parte 1, André, se puder enviar para a gente, para contextualizar, durante o intervalo, a gente analisa suas dúvidas e responde logo após o intervalo. Então, seguimos então a programação, vamos para o intervalo antes do encerramento da reunião para a resposta das demais demais questionamentos que nós recebemos aqui. Até mais. Olá, bom dia novamente a todos. Nós recebemos aqui algumas dúvidas e eu vou aproveitar que a primeira dúvida eu vou direcionar a CCE, aí eu já passo a palavra a Humberto e ele já faz os esclarecimentos que ele gostaria de fazer. Então, já vou aproveitar e ler a primeira dúvida, Humberto, que aí você já começa respondendo. A dúvida do Vitor Hugo, da ENGIE. O incremento no PLD na hora 18 horas de hoje, 28 de junho, atingindo o patamar máximo horário em uma média diária de R$ 120 por megawatt-hora, está relacionado com a redução de recebimento do Sudeste? Obrigado. Humberto, bom dia. Bom dia, Daniele. Bom, obrigado novamente pelo espaço. Obrigado pela pergunta, Vitor. Bom, a gente gostaria de destacar, né, que essa restrição, ela é uma restrição por intervenção, né, que tem duração maior que um mês. Todas essas restrições que são por intervenção, com duração maior de um mês, elas são revistas apenas no PMO. Então, não tem, ela ainda, só lembrando, né, ontem ainda a gente estava falando do PMO de junho, né, então a CCE nem considerou, nem começou a considerar ainda essa restrição, ela só vai começar a considerar conjuntamente ao ONS, agora a partir do caso de amanhã, né, uma vez que aí sim a gente está no PMO, a gente passa a revisar e considera, né, restrições elétricas internas no mercado que afetam a capacidade de intercâmbio com duração maior que um mês. Então, não tem nenhuma relação com essa questão, e sim é um esgotamento mesmo da flexibilidade hidráulica e que foi necessário acionamento de termoelétricas ali mais rápidas. Bom, acho que era essa pergunta. Eu vou aproveitar aqui, Daniele, né, só compartilhar a tela aqui rapidamente. Ontem a gente fez uma apresentação desse slide aqui, só que ele estava ligeiramente diferente, né, em relação à previsibilidade. O que a gente destaca é que um pouquinho antes ali do PMO, né, então o ONS acabou
revisando ali, né, o agente declarou uma nova FSARH associada ao HE manso, a FSARH 6288, que ela não afeta o decomp, né, ela só afeta o modelo D100 e ela varia com base na vazão do dia anterior. Então, naquele momento, né, no momento que a gente fez a apresentação, ela estava vigente, mas um pouquinho antes do PMO, o ONS acabou, acho que conversando com a gente, ou ele mesmo redeclarou, e aí acabou que essa FSARH que a gente tinha indicado anteriormente não apareceu no Decomp, né, mas ela apareceu no D100, que foi rodado hoje, e também, além de ter aparecido no D100, que foi rodado hoje, ela, ela peraí, desculpa que chegou uma mensagem que eu me atrapalhei. É, e aí agora ela vai continuar no D100, mas só no D100 para os próximos dias, né? Então a gente ressalta que o pessoal não vai ver nenhum efeito ali para o modelo Decomp, para o modelo New Wave, né? Mas para o modelo D100 vai continuar vendo, e a CCE vai continuar não considerando essa restrição no cálculo ali do caso do PLD. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui. Eu agradeço o espaço novamente, Daniela, e volto a palavra para você. Obrigada, Humberto, pelos esclarecimentos. Agora eu vou pedir o apoio ao Eros para responder algumas dúvidas que chegaram em relação à programação diária. Tem um grupo de perguntas. Recebemos aqui, André Duque, sua mensagem, a parte 1 aqui pelo e-mail, na caixa do PMO. Muito obrigada aqui pelo envio. Permitiu, a gente demorou até um pouquinho para voltar do intervalo, porque a gente estava analisando as dúvidas conjuntamente, todas as dúvidas. E a dúvida do André Duque também é similar à do Maurício Goulart, da Timos. Eu vou ler todas essas questões para você, tá, Eros? Então, as dúvidas do André Duque. Meu questionamento foi sobre a modelagem das UTS Termorrio e Cubatão, no arquivo opero-t.dat, divulgado ontem. Estas usinas vieram com status desligada, sendo que tiveram despacho por restrição elétrica no dia 26, como consta no arquivo IPDO, também divulgado ontem. Dessa forma, se elas vinham sendo modeladas como desligada, mas foram despachadas por RE, entendo que o Opero-T deveria passar a trazer um novo status e, desta forma, o DECEM enxergaria a necessidade do cumprimento de TEON. Em outros dias, foi possível verificar que ocorreu desta forma. Por fim, apesar delas estarem exportando, entendo que não justificaria a modelagem adotada, visto que a Portaria MME 418/2019, que trata da exportação de energia elétrica para a Argentina e Uruguai, é explícita sobre a exportação não afetar a segurança do SIM, nem produzir majoração nos custos do setor. Nessa mesma linha, então, o Maurício Goulart da Timos esclarece aqui que ele não conseguiu acompanhar o PMO de ontem até o final, e se já foi perguntado, ele até pede desculpas, mas não tem problema, a gente pode responder novamente aqui. E a dúvida dele é: as usinas térmicas exportando energia para a Argentina não deveriam ser consideradas como status inicial ligadas no arquivo Opero-T do DECEM? Dessa maneira, o Unit Commitment térmico, como rampas de partida e tempo mínimo de permanência ligada, seriam suavizados e eventualmente alterando o CMO. Eros, bom dia, pode nos ajudar com essas questões? Bom dia, Dani. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelas perguntas. Tentar esclarecer. A portaria 418, né, ela dá o comando, né, de que exportação, né, térmicas, realizando exportação de energia para os países vizinhos, eles não devem ser representados, né, nos modelos energéticos, né? Uma vez que a gente colocasse, né, esse status inicial no D100, a usina estaria disponível, né, estaria operando para o sistema brasileiro, né? E uma condição a usina ela tá, né, não está sendo utilizada para o sistema brasileiro, né? Então, e isso traz impactos, né? Uma vez que ela está gerando para um país vizinho, né? Isso traz impactos no CMO. Então, dessa forma, né, a gente não representa, né, o status inicial ali, a última meia hora do dia anterior, né, e esse status, né, tem ocorrido por exportação. Então, dessa forma, a gente não representa no modelo D100, tá? E no pós-D100 é feita uma avaliação, né, a gente minimiza o custo total da operação, né, e aí faz essa avaliação da exportação, tá? Ou a térmica fica disponível para o sistema brasileiro no horário em que o sistema, né, o SIM, necessita dessa energia.
tá ok? Obrigado pela pergunta, devolvo a palavra, Dani. Obrigada, Eros. Temos mais algumas aqui para você. Vou começar com o Matheus, da Serena Energia. Qual a expectativa de retorno para a disponibilização dos dados, balanço, tracinho programação, tracinho diária, no portal de dados abertos? Realmente agradeço a pergunta. Esse produto, né, ele está passando por um aperfeiçoamento, né, uma evolução. Ele está em fase de testes, né, por isso que não está disponibilizado hoje, tá? Mas dentro em breve ele vai voltar, né, a ficar disponível ali nos dados abertos, né, após esse aprimoramento do produto. Ok. A próxima é do Guilherme Ramalho, de Oliveira, da Ampere. Prezados, bom dia. A restrição de GPU menor que 6.600, comunicada ontem, será modelada no DCEM apenas nos arquivos PAT, ou seja, englobando apenas o dia D mais um e não o resto da semana? Ou a partir de hoje ela será também incluída no ente dados? Eros? Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Essa restrição de SGI, né, ou intervenção na rede, ela vai ser representada, conforme nossos procedimentos, é, apenas nos arquivos PAT, tá? Representando aí no dia D esse desligamento. É isso, Dani. Ok. Temos agora Laiana Maia, da Elera Renováveis, com a seguinte dúvida. Prezados, bom dia. Gostaria de saber se a intervenção nas subestações Ivaiporã e Itaberá, mencionada pela Cândida ontem, já foi modelada no DEC do DECEM do dia 28 de junho. Em caso afirmativo, gostaria de saber como essa intervenção impactou o CMO no dia 28 de junho e também qual o bloco específico e como está sendo declarada no DECEM essa restrição. Essa restrição, ela não impactou o CMO, no caso do dia 28, se a gente observar o PI da demanda, né? Ele fica igual ao CMO, isso dá o sinal para a gente em que a rede não impactou, né? Como se a gente tivesse ali um cenário de barra infinita, né? Sem gargalos de transmissão. Então, essa restrição não impactou a rodada, né? O deck do dia 28. É isso, Dani. Ok. Antes de passar à próxima pergunta, eu recebi aqui um comentário do Humberto Moraes, da Prime Energy, comentando sobre instabilidades na transmissão. Humberto, sugiro que você tente, tem uma opção de ferramentas, reduzir a resolução aí na transmissão, no cantinho inferior, tem uma opção de você reduzir a resolução, se você puder tentar isso para melhorar, e isso é uma recomendação que a gente sempre faz aqui a todos também, para tentar melhorar a transmissão. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato aqui. E, de qualquer forma, essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube ao final da reunião do PMO, para todos, tá? Então, vamos lá, Eros. Temos a dúvida do Fábio Pinto, da Energisa. Bom dia, gostaria de saber se o ANS vai liberar algum material explicando os resultados do DCEM de hoje, pois acredito que seria interessante analisar os valores da água das usinas e os impactos no CMO de algumas restrições. Eros? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Uma análise preliminar a gente já disponibiliza no Rapidói, tá? Diariamente, né? Todos os dias, né? Qualquer CMO a gente já coloca uma análise e mais pontos, né? Mais relativos à operação, eles são disponibilizados nos nossos relatórios mensais, né? De acompanhamento do DCEM na programação diária. Então, são esses os meios em que a gente publica, né? A gente comunica aí as análises da operação com o DCEM. Obrigado, Dani. Obrigada. Eu vou agora ler aqui a dúvida, deixa eu só. Que aí é uma dúvida que foi enviada pelo Rômulo Camargo. Muito obrigada, Eros. Eu acho que para você, eu não esqueci nenhuma pergunta, correto? Você pode até me confirmar, porque às vezes a gente pode Correto, pular aqui sem querer. foram todas, sim. Tá ótimo. Obrigada, Eros. Agora temos a dúvida do Rômulo Camargo, da Copel. Bom dia. No dia 21/6 de 24, foi disponibilizada a RT ONS DPL 0271-2024, limite PMO de julho de 2024, REV 0, é o nome do arquivo, né, do limite,
estou só esclarecendo aqui que ele detalhou aqui o nome do arquivo de limites elétricos do curto prazo. No dia 27 de junho, o mesmo arquivo foi divulgado com mudanças no relatório. Não houve alteração na nomenclatura do arquivo. Vocês poderiam, nas próximas edições, indicar através do nome do arquivo e também no próprio relatório, quando se tratar de algo preliminar? Obrigado. Bom dia, Rômulo, obrigada pela pergunta, obrigada pela sugestão. Nós encaminhamos isso aqui para a área de estudos elétricos de curto prazo, essa sua sugestão. De fato, esse arquivo foi modificado, era um relatório preliminar, eles estão verificando a sua sugestão e em breve eles vão responder. Eles não estão hoje aqui na reunião, mas eu já encaminhei para a área responsável. Tá? Muito obrigada aí, Rômulo, pela sugestão. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Enquanto eu analiso aqui as perguntas, vou até dar seguimento à reunião para não. Nós recebemos hoje, né, durante aqui o intervalo, muitas dúvidas, então não queremos deixar as dúvidas pendentes. É claro que às vezes acontece da gente receber dúvidas logo após o encerramento da reunião e a gente encaminha internamente também via central de atendimento. Mas eu vou dar seguimento aqui a compartilhamento da ata para adiantar a reunião. Só um segundo. Conforme previsto aqui na nossa agenda. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Na finalização aqui dos trabalhos da reunião no PMO, a gente, como de costume, compartilha aqui a publicação da minuta da ata, para que as contribuições sejam realizadas, encaminhadas para a caixa do PMO, pmo@ons.org.br, até às 11h30 de hoje, dia 28 de junho de 2024. Aqui tem o caminho no Sintegre, detalhado, né, onde encontrar esse produto, e também o QR Code apontando direto para esse documento. Então, esse documento já foi publicado, já está à disposição de todos para avaliação e contribuições. Deixa eu parar o compartilhamento, verificar aqui. Não sei se a equipe que está aqui presente tem alguma pergunta Dani, adicional a responder. Oi? tem a do. Tem a do. Deixa eu só ver o número aqui. 53. Ah, sim. Boa. Você quer que eu leia a pergunta? Pode ler. Beleza. Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, bom dia novamente. Poderiam explicar por que a geração máxima de 6.600 não foi representada no Decomp no registro RI, mas somente no bloco RE? João? Bom dia, Humberto. Agradeço pela sua pergunta. Só para esclarecer, nós representamos no bloco RI dados cadastrais. Então, o máximo para geração que a gente chama de GPU, né, geração de Itaipu, é 7.000, representando 10 máquinas por setor. E as restrições dadas pelos SGI são representadas apenas nos blocos de restrições, que é o bloco RE mencionado. Tá bom? Obrigado. Ok. Se tiver mais algum esclarecimento a fazer, não sei se temos mais alguma. Eu vi aqui que tem uma dúvida do Michael Oliveira, da Aliança, sobre previsão de retorno do PMO de forma presencial. Obrigada aí pela questão, Michael. A gente vem conversando sobre isso em algumas reuniões. Não temos uma previsão de retorno no formato presencial por uma série de questões, né? A gente teve um ganho muito grande com esse formato, com a uniformização do atendimento em quem está presencial, quem está remoto. Nós temos aí um número elevado de espectadores e que no formato presencial a gente entende que isso não fica tão amplo e tão passível, né, de todos participarem da mesma forma. Então, nós seguiremos aqui, pelo menos por enquanto, né, a decisão, seguimos aqui com o formato online. Dani, se você puder Oi? ler a pergunta Chegou mais? 54 da É Laiana, isso. acho que minha resposta ficou incompleta. Ok. Então, Laiana Maia, da Elera, complementou, né, a pergunta e perguntou qual é o bloco declarada a intervenção nas subestações Ivaiporã e Itaberá do DECEM. Laiana, perdão por não ter respondido, né, completa a primeira pergunta, mas são 3 SGIs distintos, né? E aí essas restrições elas entram nos PATs, né? A gente tem restrição de geração para Itaipu,
e elas entram também nos arquivos de tabela e LPP, né? O REST-SEG e o REST-LPP, com as devidas penalizações, né, em cada, né, bloco que é relativo ali a RSE, né, SU, FBTA e etc. Né? Está bem identificado ali os SGIs nos arquivos. Obrigado, Dani. Devolvo a Ok, palavra. obrigada, Eros. Tem uma complementação do André Duque na sua resposta, Eros, eu não sei se você chegou a ver, sobre a dúvida dele das térmicas não terem sido consideradas com flag ativa no Operu T. Ponto .dat. Eu não sei se você leu, se você quer ler no momento, ou se a gente prefere encaminhar para uma dúvida aqui Não, mais detalhada em linha central. tô lendo agora. Pedimos licença aí ao pessoal que está acompanhando a reunião para dar um tempo para a gente ler a pergunta, está Só bem um dinâmica instante. aqui. Pode ler, Dani, Ok. por favor. André Duque, da Comerc, né, só relembrando, ele agradeceu a resposta no entanto, minha dúvida seria o motivo das duas usinas térmicas citadas não terem sido consideradas com flag ativa no operut.dat no arquivo de ontem, sendo que antes estavam desligadas e foram despachadas por RE. Em outras situações, a usina desligada, mas que foi ligada para atender RE, passava a contar com a ativação no arquivo do dia seguinte. Isso impactava no cumprimento de T1. Eros? Essas duas térmicas, elas não terminaram o dia para o sistema brasileiro. Né? O que acontece é que ela faz a exportação, né? E aí dentro daquela análise do custo total da operação, se ainda é possível, né, obedecendo às restrições, ser utilizado como razão elétrica, né, porque tem momentos, no momento que o sistema precisa, né, e a gente tem uma térmica já ligada, ela deixa de fazer exportação, ela, né, volta para o sistema brasileiro e depois né, é permitida ela voltar a fazer a exportação. Tá? Então, o final do dia, né, o status, a última meia hora, ela não estava para o sistema brasileiro. Então, pode ser essa a confusão, né, ela ter, né, despacho por razão elétrica e também ter despacho por exportação. Tá? Aí tem que avaliar em quais os momentos, né, o sistema brasileiro precisou desse recurso, né, e o momento em que ela foi novamente ali disponibilizada para poder fazer a exportação, tá? E, novamente avaliando sempre o custo total da operação para o sistema brasileiro, tá? A gente não pode imputar esse custo para o sistema brasileiro. Muito obrigada, Eros. Agradeço aí a disponibilidade, as respostas ao vivo aqui, né? Até o finalzinho. Eu acho que não recebemos mais nenhum questionamento, então, com a disponibilização da ata e perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião, como eu já comentei anteriormente, ele vai ficar disponível no canal do ONS no YouTube. Agradeço a atenção e participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias, e também as equipes do ONS, a CCE e a Vox. Antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 5 de julho, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Então, por fim, desejo a todos uma ótima sexta-feira e nos vemos no próximo PMO.